Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse encontro histórico. Hoje nós vamos falar, tô olhando para cá, na verdade, aqui. Hoje nós vamos falar aí sobre um processo sobre a consolidação do capitalismo nas sociedades. Tá, tem muita coisa, então hoje nós vamos devagar, vamos pondo o pezinho no freio aí, porque a ladeira tá grande e tem muita coisa pra gente ver aí, beleza? Então hoje nós vamos dividir a aula e começar a entender mais ou menos como que esse processo, como que chegamos até aqui, correto? Então, pessoal, ao longo da história, nós temos que entender que nem sempre existiu uma moedinha, existiu um dinheiro. Cadê um dinheirinho para eu poder mostrar para você aqui, ó? Nem sempre, né, tal, existia, no caso, uma moedinha, tá, uns 50 centavos, que antigamente dava para você comprar, né, um batom de chocolate, hoje em dia já não dá para comprar mais. E aí o que acontece? Nem sempre funcionou assim, né? As pessoas, elas na antiguidade, né, tal, lógico que ao longo da sociedade já existiram já alguns modelos, né, capitalistas, mas de uma forma sistematizada e de uma forma controlada, não. Entendeu? De uma forma assim mais requintada. Será que eu posso dizer essa palavra, apesar, né, das explorações que nós vamos ver aqui? Que de requinte não tem muita coisa. Enfim, pessoal, então assim, ao longo da sociedade as pessoas elas não tinham isso. Então, como que funcionavam as coisas? Escambo. O que que é escambo? Olha, eu tenho uma galinha aqui no meu quintal, entendeu? Porque eu tenho, na verdade, eu tenho 5 galinhas aqui, mas contudo, todavia, eu não tenho um porco. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 das minhas galinhas que botam ovo todo dia, ovinho amarelinho, tal, ovo caipira, e você tem um porco que tá aí, tal, você tem 5 porcos, mas você não tem galinha. Então eu vou pegar 3 das minhas galinhas que vão equivaler a um porco grande seu. Entendeu? E nisso a gente vai fazer esse escambo. Porque já que eu não tenho, eu vou começar a ter porco. E assim a gente vai fazendo essa sociedade, né? No ramo da biologia mutualística, onde duas, né? No caso, propriedades se beneficiam. Então era basicamente isso. Entendeu? Ah, de repente eu quero. Tem um fulano ali que ele vende leite, né? Porque ele tem uma vaca leiteira, assim, 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 sabe? Eu não produzo leite. Então o que que eu posso fazer? Qual acordo que eu posso fazer pro fulano para poder também usufruir daquilo? Nós também gostaria de falar para vocês que o sentido de sociedade, muita gente fala comunismo, né, atualmente. Muita gente fala, comunista, não sei o que, tal. O que que é o comunismo? Na verdade, é uma sociedade coletivista, onde as pessoas, o que é produzido, nós não vamos vender necessariamente. Nós vamos produzir aquilo que nós precisamos consumir e viver aqui em uma coisa mais vibes, uma coisa mais tranquila. Basicamente, esse seria, no caso, a pontinha, uma semente do que, né, se tornou então o comunismo, nessa sociedade e tal. E que também já aconteceu, né, lá na Grécia Antiga, né, na verdade antes da Grécia, né, com os primeiros povos, né, que originaram os gregos, correto? Então essa sociedade coletivista já havia acontecido. Só que o que que acontece? Chega um momento em que as coisas elas começam a faltar. Exemplo, tudo bem, é lindo você querer compartilhar com o seu coleguinha, de repente aí você tem 15 bolinhas de gude. Citando um exemplo. E o seu coleguinha não tem nenhuma. Opa, pera aí, não, que é isso? Eu tenho 15 bolinhas de gude aqui, eu vou te dar 3. E aí a gente fica kits. Você também tem, eu também tenho. Chega outro, você dá 3 bolinhas, tarará. Só que na hora que as coisas começam a faltar, ou seja, a fonte começa a secar, é que vem os problemas. Entendeu? Nós, no sexto ano, eu conversei com os meninos em uma aula sobre essa sociedade coletivista onde os povos que originaram os gregos, eles viviam ali em uma sociedade, né, coletivista, tal, porque chegaram um pessoal lá meio barra pesada, dominaram o local, né? Peraí, a gente te respeita, mas vamos viver aqui na malemolência, naquela coisa tranquila, o que que eu tô produzindo, não tô dividindo com você. Beleza, porque nós temos em abundância. Chegou a seca, o vinho acabou, peraí, aí a lei do mais forte prevalece. Então aqui na consolidação do capitalismo não vai ser diferente. Só que aqui nós temos o quê? Um investimento para o que? O acúmulo de riqueza. Então, quem tem mais riqueza automaticamente está por cima. E quem não tem riqueza, infelizmente, vai ter que lutar aí e ter que se sujeitar a determinadas condições para ter dignidade humana. O que é dignidade humana, professor? O mínimo é uma água potável, comida e saneamento básico. No caso,
né, ali uma privadinha pro fulano ir, tal, um tetinho, né, tal, ali para ele poder descansar. Então é basicamente isso. E durante esse processo da consolidação do capitalismo, nós temos a Revolução Industrial e, inclusive, todas as características que a mesma, né, trouxe aí. Então, pessoal, de pesquisa para você, eu vou deixar. Antes, eu gostaria de fazer algumas pontuações aqui, porque a Inglaterra ela era uma potência, ela tinha, digamos assim, uma quantidade, né, de territórios, ela tinha uma quantidade assim de poder muito grande, né? Com isso, o poder, a troca, né? Porque na verdade, o que é essa revolução industrial? É o processo de mudança na fabricação. Então, antigamente, né, eu tinha de repente, um tear, né, aquele lá de fazer lã lá, tal, eu vou transformar ele com que eu possa produzir mais em menos tempo e, se possível, com menos pessoas, né? É basicamente assim que funciona, né, a revolução industrial. É você tornar toda aquela produção, né, da manufatura ali, aquela coisinha, né, tal, feita a peça, tal, para, é, no caso, expandir esse processo. Entendeu? No caso, no lugar de eu fazer apenas uma peça, eu vou fazer 15, vou fazer 20, vou fazer 30, 50, 40, 50. E não importa as condições de trabalho. Então, pessoal, vou deixar de pesquisa para